pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do Aula D. Então, se não curtiu o nosso canal, clique e ativa o sininho para receber as notificações e hoje a gente vai ter mais uma aula de Fisiologia Humana, Introdução ao Sistema Endócrino. O sistema endócrino é um dos sistemas mais fantásticos da fisiologia humana. Por quê? Porque ele vai trabalhar junto com o sistema nervoso numa função integradora e é assim que o nosso corpo todo tem os seus comandos ordenados. Bom, só para a gente introduzir aqui, é legal a gente lembrar lá da histologia humana que existem dois tipos de glândulas. A primeira, as exócrinas, elas produzem uma secreção, só que essa secreção produzida por uma glândula endócrina, ela vai ser lançada para dentro de algum órgão ou para fora do corpo. E aí a gente vai ter como exemplo as glândulas lacrimais, as glândulas sebáceas, o pâncreas exócrino produzindo suco pancreático que é lançado no duodeno, né, primeira porção do intestino delgado. Mas, como o nosso assunto hoje é o sistema endócrino, a gente vai focar nas glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas não têm um ducto para liberação de substâncias. Elas vão liberar substâncias produzidas diretamente na corrente sanguínea. E essas substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas e que são liberadas na corrente sanguínea, nós chamamos de hormônios. Quando nós falamos no sistema hormonal, isso é, no sistema endócrino, a gente tem que pensar que ele tem uma função integradora. Por quê? Porque ele trabalha junto com o sistema nervoso, na manutenção das nossas funções vitais, e ele tem uma resposta lenta, porém de longa duração, enquanto que o sistema nervoso ele tem uma resposta rápida e de curta duração. Então, a gente vai começar a dar uma olhadinha na resposta endócrina, como funciona o sistema endócrino, para depois, nos próximos vídeos, nós formos aprofundando em cada uma das principais glândulas desse sistema. Bom, como eu disse para vocês, o sistema endócrino vai trabalhar no controle das atividades metabólicas do nosso organismo e através de sinais químicos, que são secreções produzidas por essas glândulas, os hormônios, e que sempre serão liberados na corrente sanguínea. Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte: um hormônio ele vai trabalhar somente na sua célula-alvo. Veja bem, todos os hormônios são liberados no sangue. Por exemplo, a gente vai ter uma glândula na região do hipotálamo que se chama adenipófise. Um dos hormônios da adenipófise é o tireotrófico, que vai controlar a nossa glândula tireoide. Só que esse hormônio, chamado de TSH, ele é liberado no sangue, então ele circula no corpo inteiro. Mas ele não vai atuar nem no fígado, nem no pâncreas, nem nas adrenais. Ele vai atuar onde? Na tireoide. E ele vai atuar apenas na tireoide, porque apenas a tireoide tem receptores específicos para esse hormônio. Então, a gente vai dizer que um hormônio sempre vai trabalhar nas células-alvo, aquelas que têm receptores específicos. E o nome desse esquema, alguns de vocês conhecem como esquema chave e fechadura. Cada hormônio tem um órgão específico onde ele vai atuar. Bom, os hormônios, o sistema endócrino, ele vai liberar hormônios que vão ter as mais diversas funções. E eu poderia ficar aqui horas e horas e horas citando algumas funções de hormônios, mas vamos às principais. Crescimento, a gente vai falar no hormônio do crescimento no nosso vídeo 2. Transporte de substâncias, absorção de cálcio, reprodução e controle do metabolismo. O controle do metabolismo é a famosa glândula tireoide, né, com os hormônios T3 e T4, que num dos nossos vídeos de sistema endócrino conversaremos especificamente sobre esses dois hormônios. Toda essa ação hormonal listada aqui para vocês, ela é comandada por um sistema que a gente vai chamar de retroalimentação ou feedback.
essa retroalimentação, ou feedback, eles podem se organizar de duas formas. Existe a retroalimentação positiva e a retroalimentação negativa. A negativa é mais comum. Então, para a gente começar a entender qual vai ser a diferença entre um feedback positivo, um feedback negativo, antes a gente tem que saber o que é o feedback, o que é a retroalimentação, né? Vai ser um conjunto, ele vai corresponder a um conjunto de respostas, a um conjunto de reações que o nosso organismo produz mediante alguma alteração. Então, quando ocorre alguma alteração no teu organismo, vai ocorrer um feedback. Isso é, o teu corpo vai produzir respostas para modificar ou manter essa alteração. E aí é que vai entrar a questão do feedback negativo e do feedback positivo. Olha só, o feedback negativo é o mais comum e o mais importante para que a nossa homeostase seja mantida. O que vai ser a homeostase? Uma palavrinha que está sempre aí nos vestibulares, no Enem. A homeostase nada mais é do que o teu equilíbrio interno, né? O teu organismo equilibrado internamente. Então, o principal feedback para garantir o equilíbrio é o negativo. Então, por que negativo? Por que a gente vai chamar de negativo? Porque o negativo, ele vai realizar uma mudança que é contrária à alteração inicial. Então, o teu corpo faz uma alteração, o feedback negativo desfaz. Ele altera isso que o teu corpo, isso que ocorreu no teu corpo. Então, trocando em palavras, eu coloquei aqui para vocês, ele reduz o estímulo inicial. E aí a gente vai ter como exemplo, e aí ao longo dos vídeos que a gente for gravando aqui de sistema endócrino, nós vamos ter N exemplos, mas o principal eu destacaria a glândula tireoide, que a gente vai conversar sobre ela, né, num outro vídeo. A glândula tireoide, que fica apoiada na cartilagem laríngea, aqui na nossa garganta, ela vai produzir hormônios, tanto para o controle metabólico, quanto para a questão de absorção e quantidade de cálcio no nosso sangue. Mas, quando os hormônios da tireoide estão sendo produzidos em baixo nível, quando a tireoide está produzindo menos, o que vai acontecer? Imediatamente a nossa adenipófise, ela vai liberar um hormônio chamado TSH. E esse TSH, ele sai da adenipófise, que fica na região do hipotálamo, e vai trabalhar aqui na tireoide, alterando o estímulo inicial. Qual era o estímulo inicial? Tireoide produzindo pouco hormônio. Então, o que vai acontecer? O feedback negativo, a adenipófise vai lá e libera TSH para que a tireoide produza mais hormônios T3 e T4. E aí nós temos um feedback positivo. O feedback positivo, ele é bem menos frequente, ele não ocorre com tanta frequência. E ele é positivo porque ele garante o estímulo, isso é, ele reforça o estímulo inicial. Veja bem, às vezes um feedback positivo ele pode não ser algo bom, mas geralmente ele é. Então, os dois exemplos clássicos para provas de vestibular sobre o feedback positivo do sistema endócrino é o parto e a amamentação. Então, eu esquematizei aqui para vocês terem uma ideia do que acontece no parto. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, vai ocorrer o estiramento do colo do útero. Só que esse estiramento do colo uterino, ele vai proporcionar, ele vai causar a liberação de um hormônio que se chama ocitocina. Esse hormônio ocitocina, ele faz com que as contrações do útero fiquem mais rápidas e fiquem mais vigorosas. E aí o que vai acontecer? Aumentando essa contração do útero, aumenta ainda mais o estiramento uterino. E aumentando ainda mais o estiramento uterino, aumenta ainda mais a liberação de ocitocina, que eleva ainda mais as contrações na hora do parto. O outro exemplo é a questão da amamentação.
Nós vamos ter glândulas mamárias que elas secretam leite em resposta à quantidade de ocitocina liberada. Veja bem, a ocitocina é um hormônio de liberação, de ejeção. Quanto mais ocitocina, mais leite vai ser produzido. A gente vai ver esse balanço hormonal num próximo momento. Ok, pessoal? Então, aqui fica a nossa introdução de sistema endócrino. Sigam nos assistindo e em breve assistam os vídeos das principais glândulas do nosso corpo. Obrigada!